Gratidão. E aqui uma mensagem da nossa egrégora para a gente atentar, né, o momento atual, a gente não tirar a nossa atenção de nós mesmos, né, do nosso próprio trabalho interno, porque as energias, as frequências, todo esse trabalho energético do planeta está cada vez mais intenso. Então, quanto mais se intensifica, quanto mais o planeta se torna consciente, né? Ou seja, quanto mais o planeta, o próprio planeta Terra, Gaia, faz o seu processo, mais nós temos que estar alinhados a isso. Por quê? Porque a energia vai ampliando na medida em que o planeta vai se consolidando, se consagrando como um planeta evolutivo. Então, o movimento de um planeta evolutivo é muito acelerado, né? A gente não tem ideia porque a gente, né, nós aqui, seres humanos, percebemos, né, mas a nossa mente não consegue conceber o funcionamento disso, como acontece, né? Então, os seres multidimensionais, quando a gente está nessas frequências, acessando esses movimentos, percebendo a intensificação da energia, a gente vê que a gente precisa sempre estar preparados. Então, a gente sempre tem que estar pronto, né? Ou seja, a gente sempre estar pronto significa que nós estamos sempre no estado de presença. Estamos agora, estamos aqui. Estamos inteiros, estamos atentos. Não estamos distraídos com nenhum outro tema que não seja a nossa própria vida. Então, fazemos as coisas do dia a dia, trabalhamos nas coisas do dia a dia, mas sempre a partir de uma visão interna, de uma visão maior, de uma visão mais ampla, onde a gente está atento. O que significa? Significa que a gente não tem a percepção de como tudo se encaixa, né? Então a gente não tem, na visão limitada de terceira dimensão, a gente não tem a percepção do alto, do todo, como tudo vai se organizando. Então as energias vão entrando, vão penetrando e vão organizando as coisas, vão organizando as vidas, vão organizando o planeta, vão organizando a natureza, vão organizando tudo. Por isso que o nosso ritmo, ele tem que ser um ritmo de quem permite que a organização, né, é uma energia do sétimo raio, de organização, né, que vai fazer com que tudo entre nos seus devidos lugares. E assim as linhas de tempo são alimentadas pelas almas, pelas consciências, cada uma delas na sua própria jornada. Então o que nós fazemos alimenta a linha do tempo, que manifesta a linha do tempo e vai integrando as pessoas, as situações, os fatos, a natureza, os animais, tudo está em movimento. Então tudo vai sendo organizado e integrado conforme nossa movimentação. Por quê? Porque a consciência é uma só. Então a consciência essa consciência vai se movendo na fisicalidade e vai fazendo a sua experiência, a sua jornada. E aí vai se coligando a outros que estão fazendo, vai se encontrando no meio do caminho com pessoas, vai se encontrando com situações, com fatos, e tudo vai sendo organizado. Então essa ideia, né, da terceira dimensão que nós estamos resolvendo, nós resolvemos tudo. Nós vamos lá, trabalhamos, nós se matamos para fazer, essa falsa ilusão, falsa ideia, ela tende a cair o véu, né, o desligamento completo do que a gente chama Matrix, né? Então esse desligamento acontece porque a tomada de consciência da grande maioria que já aconteceu, já traz essa visão de mundo, né? Então já vai além dessas limitações que a gente tinha. O que não significa que muitas pessoas, né, que não estão no autoconhecimento, por exemplo, mas têm percepções, mas elas não trabalham autoconhecimento. Então isso é essencial. O autoconhecimento ele vai se tornar assim uma ferramenta essencial, né? Como respirar autoconhecimento. Porque sem o processo interno, a gente não vai conseguir navegar por um planeta com uma frequência mais alta e não vai conseguir entender os fatos. Então, o que a gente tem percebido em contato com pessoas que não estão nesse processo,
de autoconhecimento, que se mantiveram na mente, lógica, analítica, concreta, intelectual, é que elas não compreendem. Então, determinados fatos, determinadas situações, não há mais ressonância, não há como conversar, porque não compreendem. Então, esse distanciamento da terceira dimensão, das linhas de tempo, ele está cada vez mais se demonstrando. Então, ele está chegando num ponto de separação, ou seja, essas pessoas, as pessoas que escolheram, né, não transitar da terceira para a quinta, elas vão permanecer na terceira e está tudo certo, porque essa é uma decisão interna de cada um que acontece antes de vir para cá, né? Então, a gente toma decisões que a gente não lembra, etc., mas que elas vão repercutir nas nossas escolhas. Então, quando a pessoa não busca autoconhecimento, é justamente porque ela está numa decisão de que isso não é importante. Está tudo certo. Mas o que a nossa egrégora nos orienta é que, independente disso, a palavra, o movimento, a atitude, qualquer coisa, né? A irradiação, o sentimento, tudo isso, ele acontece quando estamos com essas pessoas de alguma maneira, ou elas são colocadas, né? Normalmente são colocadas na nossa vida por alguma razão. Então nós temos que deixar ali o nosso melhor. Então cada um de nós tem que fazer o nosso melhor. Não é a gente julgar, não, nós somos melhores, estamos na dimensão X, somos... Não, é a gente fazer o nosso melhor, percebendo que a gente está percebendo mais que o outro. Então, tudo bem, nós estamos percebendo mais que o outro, não podemos invadir o processo do outro, mas podemos fazer o nosso melhor. Por quê? Porque quando a gente faz o nosso melhor, a gente vai deixar ali, como Jesus ensinou, as sementes. Então, a gente vai semear, a nossa semeadura vai gerar, em algum momento, o despertar, os novos seres, né, que não estão hoje no autoconhecimento, mas que vão entrar e que vão buscar, seja de uma forma ou de outra, né, em função do seu próprio processo interno, mas que eles vão buscar a si mesmos em algum momento também. Eles também vão querer conhecer mais, eles também vão querer saber mais, eles também vão querer acessar mais, porque isso é um processo normal, é um processo natural que tem que acontecer, né? Porém, muitos seres a gente não tem como colocar alguma informação, porque isso também poderia levar a um desconforto, né? Então, quando o ser está no processo, ele já está imbuído disso, já está numa outra frequência, num outro nível de entendimento, e isso vai, dependendo do nível da pessoa, ela vai muito rápido, né? E outros não. Então, o que a gente tem que ter em mente, a informação que nos veio, é que todos nós somos agentes de transformação, todos nós temos capacidades, todos nós podemos participar daquilo que estamos aprendendo em algum nível. Então é isso, né? Isso tudo que está acontecendo não é para eu guardar e falar, não, eu vou guardar tudo isso, né? Recebi uma informação sagrada e vou guardar. Não existe. Por quê? Porque ela vem da onde? Do sagrado. Ela é sagrada, né? E justamente o que Deus quer de nós, que sejamos sagrados, porque quanto mais nós sermos sagrados, mais nós emitiremos o sagrado. É isso que se chama a lei do sacrifício, né? E a lei do sacrifício foi vista pelo ser humano como um fardo, né? Carregar uma cruz, né? Mas no mau sentido. Foi entendido como algo horrível, algo ruim, negativo. E não é, é o ofício, né? É o ofício, é o sagrado. É o ofício de você levar o sagrado, de você ser o sagrado, de você manifestar o sagrado, é a lei, né? O sacro ofício, né? O ofício do sagrado, né? Então, o que nós podemos levar para as pessoas sempre tem que ser mais de nós mesmos, o melhor que a gente puder. Nunca, não, isso é para mim, isso não é para outro. É a gente poder fazer o melhor que a gente pode. Por quê? Porque a gente está aqui agora. Não sabemos. Não sabemos. Depois. Não sabemos.
Então, o momento de a gente transmitir uma mensagem, o momento de falar com uma pessoa, o momento de perdoar alguém, o momento de estar com alguém, né? O momento que se dá não é igual, nunca é igual. Então, a gente tem que ter em mente que encontrou uma pessoa, aconteceu uma situação, é ali que a gente tem que atuar, porque não tem outro momento. Não vai ter outro. O outro já mudou, é diferente. E aquela pessoa pode não estar mais lá, né? Então, cada um de nós tem que ter essa consciência. Por quê? Porque o movimento da Nova Terra não é um movimento que a gente faz, cria laços, como de relações meramente humanas, né? Aquelas relações que vão se encontrar, vão ficar batendo papo, discutindo algum tema. Não, são relações mais profundas, são relações de almas que vão se unir para o desenvolvimento de projetos maiores. Então, cada vez a gente vai estar em projetos maiores, cada vez a gente vai participar de coisas maiores. Então, a gente precisa estar capacitado, vamos chamar assim, né? Precisamos estar aptos a servir ao todo. Então, a gente está servindo ao todo, a gente está servindo a Deus, a gente está servindo a tudo que existe. Então, o todo vai colocar no nosso caminho situações coerentes com aquilo que a gente pode, que a gente sabe, e a gente vai praticando esse aprender, esse ensinar, esse aprender, esse ensinar, que vai trazendo para a gente cada vez mais consciência e capacidade. Então, não se limite, né? Às vezes as pessoas falam, não, a gente precisa ter isso, precisa ter todo o cenário, precisa ter não sei quem, precisa ter não sei o que lá, não precisa ter nada, né? Você não precisa de cenário, você precisa ser você. Então, a Nova Terra não é feita de cenário, gente. A gente tem que derrubar essa questão do cenário, né? Ou seja, não, quando eu tiver isso, se tiver aquilo. E o tempo vai passando e a pessoa vai desperdiçando a vida sem aprender mais dela mesma. Então, não importa, né? As pessoas às vezes falam, não, como é que isso aqui vai ficar chato? Não tem nada de chato. Você tem que falar com aquela pessoa, você vai lá e fala com aquela pessoa. Você tem que fazer determinada coisa, você vai lá e faz. Com o que você tem. Porque o que você é o mais importante do que o que se tem ou deixa de ter. O que é a Nova Terra é essa dimensão que experimenta a vida. Então a gente não pode deixar para depois aquilo que somos, porque o que somos é o que vai sustentar-nos, nos mantermos coesos dentro da Nova Terra, dentro das novas dimensões. E que aí nós vamos trocar essas informações, trocar essas experiências valiosas que um aprende com o outro, que um faz com o outro, que você vai ampliando a sua consciência. Porque a experiência de um te traz uma resposta, a experiência do outro te traz outra. E aquilo vai se unindo. E aí você faz a sua e fala, nossa, e agora estou entendendo. Então isso tudo, gente, não é para ser desperdiçado, não é para a gente ficar atrás só das coisas e falar, não, isso aqui é bom, isso aqui não é, né? A gente ficar com essa mente trabalhando, questionando. É para a gente soltar essa mente, então a mensagem é soltem essa mente e permitam que essas novas energias trabalhem o nosso ser para a gente poder manifestar quem somos. Não podemos manifestar outra coisa. Então o caminho não é mais o caminho do vou fazer isso, vou fazer cursos, vou fazer aquilo. Não, o caminho é vamos ser quem somos. Né? E a partir disso nós vamos manifestar a realidade coerente, a realidade condizente com isso. Então todos nós temos que fazer o trabalho interno, não tem como, mas todos nós podemos nos ajudar uns aos outros. Gratidão.